Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Virtuosas Cast, um podcast que fala sobre corpo, alma, espírito e agora empreendedorismo. Por quê? Porque as mulheres que sentam nessa mesa, as pessoas que o Senhor tem trazido aqui para mim, são mulheres que viveram, que transitaram de carreiras, mulheres que passaram por um período de superação, período de desafios, assim como todas nós, mas que foram resilientes no seu processo e hoje estão dando um passo, dando uma nova chance, entendendo que a força que já existe dentro delas precisa ser ativada. Porque muitas vezes a gente cai no esquecimento. E não é porque a mulher está lá pomposa, linda, maravilhosa, que talvez ela não esteja com algumas demandas emocionais dentro dela. Mas a gente precisa o quê? Continuar, permanecer, ter consistência, perseverança, porque daí sim a gente vai alcançar tudo aquilo que o Senhor já tem para nós. E eu tô falando sobre isso hoje porque a mulher que está aqui na minha frente, eu adoro me arrepiar, tá? Eu sei que o Espírito Santo já está aqui com a gente, minha amiga. E eu tô falando isso porque essa mulher, ela teve uma carreira que abrangiu algumas profissões, né, minha amiga? Ela passou por alguns mercados, mas ela entendeu que a prioridade era a família dela. Ela entendeu que o tempo de qualidade com o seu filho, não vou chorar, mas que o tempo de qualidade com o seu filho era muito mais importante do que outras coisas. Ela entendeu quem ela era. E ela não teve medo. Ela não teve medo de abrir mão daquilo que poderia ser um sonho, uma carreira promissora. Mas ela entendeu que ela tinha um outro propósito. E nós, mulheres, temos tantos papéis, né? A gente consegue dar conta de tantas coisas. Como diz a minha amiga aqui, a gente faz mãe, casa, trabalho, esposa, com o pé nas costas. Mas tem algumas coisas que a gente precisa se dedicar um pouco mais e entender qual é o caminho. Bom, hoje eu estou aqui com uma amiga, com uma mentorada, com uma mulher de muita garra, que eu admiro demais, com o sorriso mais lindo, que vai te fazer sorrir no dia de hoje, tenho certeza. Uma mulher que foi da Marinha a corretora de imóveis e que hoje entende que ela está vivendo o seu propósito, porque ela conseguiu alinhar a vontade, o desejo, quem ela é, a vontade do pai para a vida dela e o que ela pode transbordar na vida das mulheres, né? Com tudo que ela já viveu. Então, gente, sem mais delongas, hoje eu estou aqui com a minha amiga, seja muito bem-vinda, Kátia Nascimento. É uma honra tê-la aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada por essa oportunidade. Eu orei bastante e pedi para que Deus falasse, né, por mim e para as pessoas que estão ouvindo, que a gente sempre possa estar agregando, né, valor na vida das pessoas, na vida do outro, exatamente. E, gente, ela tá tímida ainda, mas ela fala bastante, fala muito bem. Então, eu preciso que você pegue seu cafezinho, nós já estamos aqui com o nosso, né, minha amiga? E você sente e para desfrutar da nossa conversa de hoje. Vamos lá, então. Eu quero primeiramente entender, né, conhecer um pouquinho quem é Kátia Nascimento. Um spoiler geral aí, minha amiga, conta para nós. Então, a Kátia Nascimento, ela é uma mulher que o desejo, né, inicial sempre foi ser mãe. Uau! Assim, quando me perguntavam, quando eu era mais nova, assim, você quer ser o quê? Eu quero ser mãe. Fiz alguns testes para banco, fui em várias áreas, mas assim, o desejo de ser mãe era muito grande. Mas a vida, obviamente, né, eu gostava muito de trabalhar, sempre trabalhei cedo, né, desde os 14 anos, trabalhando. Eu gerenciei um posto de gasolina, trabalhei com uma marca de cadeiras italianas. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, independente da profissão, né? E fiz administração e pensei, poxa, mas eu queria tanto ficar com a minha filha. Aí, na época, eu estava trabalhando numa empresa italiana aqui em Joinville e a minha filha passou por um problema de saúde. E eu trabalhava muito. Eu gosto de trabalhar. Sim, você se dedica, mas, né? Sou muito dedicada mesmo. E a minha filha teve que fazer uma cirurgia de emergência e o médico falou, olha, ela vai ter que ficar 3 meses, né? Ela não pode pular, não pode... criança, né? Tem que cuidar. Eu falei, meu Deus, Observação total. Sou obrigada a me demitir e ficar com a minha filha. Aí eu fiz isso, fiquei com ela 1 mês, deu 1 mês e pouquinho, eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir ficar em casa. Essa pergunta que eu ia te fazer, como é que ficou o coração diante disso? Porque você é proativa. Ficou dividido. E, assim, a importância da mulher também se conhecer, né? E entender que esse lado profissional é importante, né? E que o lado familiar
também. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E eu conversando com uma cunhada, eu falei, olha, agora a Mel já está mais tranquila, né? A minha filha não tem, assim, tantos cuidados. Eu acho que eu precisava de uma profissão que eu pudesse ficar meio período, né? Meio período com ela, meio período enquanto ela estiver na escola, eu estar trabalhando, né? Você pode ser corretora de imóveis? E eu falei, sério? E daí, não sabia o que tinha que fazer, o que não tinha. Não, vai lá, fala com... Na época era a dona Sulamita. Fala com a dona Sulamita e tu vai conversar com ela, ela vai te ensinar e vai conversar, né? Vai te direcionar. Aí fui lá, só que assim, eu era CLT, então eu recebia todos os meses, né? Então, ficar assim... Ela falou, olha, a profissão ela não é CLT, então você vai conforme os seus esforços, né? Então, como você não tem experiência, pode ser que demore 3, 4 meses. Eu falei, meu Deus 3, 4 meses... sem estar ganhando, né? Sempre acostumada, né? Com aquele dinheirinho entrando. Aí, o que eu falei com Deus? Eu falei, Senhor, se é para eu ficar nessa profissão, então que eu já venda no primeiro mês. Que eu vou entender que é para eu ficar, de fato, né? Que é uma profissão boa para mim, né? É uma mensagem do Senhor para mim. Exatamente. Sempre foi uma mulher de muita fé? Sempre, sempre. Que bom. E daí foi que eu vendi a primeira vez, Uau! no primeiro mês, depois no segundo mês. E eu falei, gente, que legal, olha só que bacana. E aquilo, assim, abriu os meus olhos, né? Eu tinha um certo preconceito, eu morei em Balneário Camboriú, quando a Mel nasceu em Joinville, um mês depois a gente foi para Balneário. E eu fiquei 8 anos lá. E eu não entrei no mercado imobiliário lá. Que arrependimento. Meu Deus, a amiga ia bombar lá, né? Imagina. E nessa época, eu fazia... cuidava da Mel, enfim, né? E fazia faculdade. Então, o meu foco não era o trabalho em si, né? Fazia alguns trabalhos, assim, extras faculdade, mas não era nada... fixo, não queria focar ali, né? E a Mel também era pequena, então o meu objetivo era cuidar dela. Mas, voltando aqui para Joinville, né? Eu comecei a ganhar experiência e é muito aprendizado. Não? Então, assim, a profissão de corretora é uma profissão bacana, eu digo assim, fácil, né? É fácil, mas ela não é... como é que eu vou explicar? Precisa de uma dedicação. Precisa de muito conhecimento. Precisa de muito conhecimento. Precisa de conhecimento de legislação, precisa de conhecimento de o trato com o cliente, né? De entender. Às vezes o cliente está falando uma coisa, mas na realidade ele quer outra. Né? Acho que envolve tudo, então, né? Entender ele num todo como pessoa, qual que é o desejo, qual que é a necessidade. Sim, e entender também assim, burocrática. É a função do corretor fazer isso, né? Porque eu através de vários relatos assim, de clientes, né? Teve uma cliente que falou assim, Kátia, você compraria esse imóvel? Certo. Eu tinha mostrado uns 3 imóveis. Normalmente é 3, 4 imóveis, daí a gente já fecha. Porque a gente, com a experiência, a gente vai vendo o que de fato o cliente quer, né? O que o cliente precisa. E daí ela falou assim, você compraria esse? Eu falei, olha, eu não compraria. Uau. Se eu estivesse no teu lugar, eu não compraria. Era um imóvel de um valor maior, né? E ela falou, poxa, eu gostei da tua honestidade. Uau, já tem diferencial. E a gente começou... E agora a gente é amiga. Nós somos amigas, porque criou um vínculo de amizade, né? E honestidade. Você humanizou, poxa, que legal, né? Que legal que você falou isso para mim. Ela comprou um outro, né? Eu estava... vendo vários imóveis para ela, né? Ela disse, olha, esse aqui realmente vai se enquadrar, né? Inclusive, na realidade, o namorado dela, que passou o link do imóvel, olha só, de uma outra imobiliária, passou o link e falou, Kátia, eu quero ver esse imóvel, de tal segurança. Ele podia muito bem entrar em contato com a imobiliária e falar, não, quero ver esse imóvel, que sem legal. Eu estar junto, né? Sim. Mas a gente criou de tal forma esse vínculo que eles ganharam confiança, né? Sim. E depois ela, um amor de pessoa, ela falou assim, poxa, Kátia, ela é advogada, né?
Daí ela falou assim, Kátia, que legal que é essa tua profissão, né? Porque você trabalha com um lado bom. As pessoas que estão vendendo querem vender. E quando vendem, ficam felizes. Sim. As pessoas que querem comprar, querem comprar. Tu entrega um sonho, né? E indiferente, né? Do que Sim. se quer vender ou se quer comprar, as pessoas ficam felizes. Sim. Então, é legal você trabalhar com algo positivo, né? Mas olha que veio forte em mim, eu preciso completar agora. O quanto um mau profissional pode destruir o sonho de uma pessoa. Sim. Não somente o sonho, mas, sei lá, questões financeiras e muita coisa envolvida. Então, assim, não é só ter o conhecimento. Tem que ter um coração humano, né? Uma pessoa verdadeira, uma pessoa de caráter e de valor para oferecer o que a pessoa quer. Porque eu creio que quando alguém te procura, ela quer o melhor, né? Você não vai apresentar só as opções que eu tenho no mercado. Eu acredito que você chegue aí, eu quero que tu me conte. Vou apresentar qual é a necessidade. Então, deve ter um estudo. Como é que você faz, assim, quando o cliente chega e te fala do imóvel que ele quer, e você faz algum briefing, né? Alguma anamnese, alguma coisa. Como é que você faz? É praticamente isso. Eu pergunto para ele, faço algumas perguntas chaves, assim, né? Por quê? Normalmente a pessoa tem um imóvel maior, né? Uma casa grande. Então, ela quer para um imóvel menor. Por quê? Porque é a fase da vida dela, né? Então, assim, essas fases são muito pontuais, né? Sim. Quando a pessoa está se separando, né? Ou ela está juntando, né? 2 famílias, então precisa de 4 quartos. Por que precisa de 4 quartos, né? Será que tem que ser 3 suítes, 4 suítes? Será que pode ser só 2 suítes? Então, assim, são vários imóveis no mercado. Sim. E eu já vou, poxa, ele mora lá, ele trabalha nesse lado. Criando estratégia. E daí a gente já vai juntando, esse imóvel talvez vou oferecer esse aqui, vou oferecer aquele. E conforme ela vai falando, né? Sim. Por exemplo, eu não quero imóvel com piscina. Assim, o cliente já falou que não quer, ok, né? Sim. Se não quero, né? Pode ser que tenha, ok, com piscina, né? Ou pelo menos que tenha espaço com a piscina. Então, assim, área do terreno. Então, tem que estar num lugar que possa estar colocando aquela piscina depois, né? Sim. Então, assim, tem que verificar todo esse levantamento, né? Isso são os layouts, né? Tá. Parte burocrática. Então, assim, eu analiso certinho se a pessoa realmente pode comprar. Porque, assim, às vezes as pessoas não sabem, mas se tem financiamento, se ela já tem um financiamento, é muito difícil ela conseguir outro financiamento. A não ser que a parcela, ou a taxa, o valor seja muito pequeno, mas isso vai ser analisado, né? O score dela vai ser analisado. Então, às vezes as pessoas não sabem, né? Sim, Porque desconhecem, né? Desconhecem, não trabalham com isso. Então, e aí chega cheio de sonho, cheio de vontade. Já aconteceu assim? Já. Em algum Mas, momento? assim, eu sempre falo, né? Tudo tem que ser feito como parte de um planejamento, né? Não, assim, a gente vai pela emoção, Sim, né? normal, mas a né? razão tem que vir junto, né? Okay. Então, eu sou aquela, às vezes, assim, meio negativa, né? Mas na verdade, tu é justa, né? Tu é verdadeira. Porque eu não quero que ela, daqui a um tempo, tem muitos imóveis que vão para leilão, porque a pessoa Não comprou no impulso e não conseguiu pagar, né? Então, assim, é muito triste, né? Você perde muito dinheiro com isso. Além de perder o dinheiro... Então, eu tenho que ser aquele olho de trazer o cliente. Olha, realmente, o imóvel é muito bonito, mas vamos ver essa parte do financiamento, Sim. vamos ver se tem condições, né? Será que tem algum valor a mais que o cliente pode estar fazendo parcelas, né? Tudo com planejamento. Porque isso vai trazer segurança para ele e ela vai dizer, olha, poxa, que bom que alguém abriu os meus olhos, Sim. né? Que não foi só aquela coisa, não, passa... Porque tem, assim, às vezes... foi recentemente, né? A cliente falou assim, não, eu tenho condições de comprar e passou o... Financiamento. Na realidade, passou um simulado, né? Tá. Tem um simulado, você pode fazer o simulado, mas o que vai definir mesmo se você vai poder comprar é o banco te liberar uma carta dizendo, olha, realmente você tem a aprovação, né? E aí ela falou assim, não, eu até poderia comprar. Mas, como você me falou, e eu pensei, eu não faço nada por impulso. E eu falei para ela, olha, a gente não vai fazer nada por impulso. Tá. Né? Vamos ver certinho. Claro, o corretor, assim, eu sempre penso assim, é melhor eu perder agora, né, e dormir com, né, ter a consciência, né,
poder dormir em paz, do que falar assim, não, faz, no impulso, e dela se arrepende depois, né? Eu não gosto de que ninguém fique empurrando nada para mim, né? Então, eu também não faço isso com os clientes, né? Mas, e olha só, e na verdade isso é uma grande virada, porque a pessoa pode comprar com você e acontecer todo esse processo de frustração, porque, né, não deu conta e tudo mais, e aí depois nunca mais te indicar. Agora, quando você conhece, a pessoa conhece a Kátia, não só a corretora, né? A Kátia em si conhece os valores dela, os princípios, e sabe que ela vai fazer o melhor. Talvez na hora deve gerar até um desconforto, porque a pessoa não quer cair na realidade. Exatamente. Mas depois que ela entende, ela fala assim, uau, né? Então, ela é uma pessoa, uma futura cliente que vai te indicar para mais clientes e vai deixar o teu legado um legado de verdade, né? E ela falou, olha, Kátia, daqui a mês que vem você vai lá, avalia minha casa. Aí, viu? E daí já vai... É uma outra estratégia, né? Então, a gente vai vender a casa dela primeiro, vai fazer as coisas com o pé no chão. E eu digo assim, quando é para ser... Vai acontecer no tempo certo. Eu creio né? nisso também. E vai dar tudo certo. Eu sei que o ser humano ele é desafiador, né? Pra gente ter que esperar, né? A gente não consegue lidar com essa questão da espera, né? Começa todas as nossas crenças, dores e medos vir para fora. Mas é um grande negócio, né? É uma virada na vida da pessoa, né? Então, eu acho que tem que ter, sim. Eu, por exemplo, se fosse comigo, meu Deus, se eu não tivesse uma Kátia na minha vida, eu acho que eu compraria o primeiro de 3 milhões. Não tinha 1 milhão, eu ia comprar um de 3 milhões. Mas por quê? Não entendo, né? Então, a importância de ser um bom profissional. Sim. E eu te pergunto agora, se você vê esse boca a boca, assim, as pessoas te conhecerem, é mais no boca a boca, indicação, ou você vê que o teu posicionamento no Instagram, ou esse trabalho tem trazido retorno? O que para você vira mais, ou no mercado em geral, o que você enxerga que traz mais clientes? Eu acho que é junto. Junto? Um pouco de cada? Porque, assim, quando alguém menciona... A gente também é assim, autoridade, né? Quando você fala de uma outra pessoa, eu vou lá no Instagram dela ver, né? Então, assim, uma coisa complementa a outra. Legal. Né? E você tem visto, assim, porque pelo que eu entendo, como você tem esse viés verdadeiro, assim, né? De ser uma pessoa correta e justa, você já deve ter muitas indicações, porque as pessoas já gostam do teu trabalho. Mas aí você, então, traz pro seu Instagram. A gente tá falando de Instagram, gente, porque eu trabalho com isso. Ela é minha mentorada. Nós começamos lá atrás, quando iniciamos o Método Despertar, e a Kátia, ela foi super bem. Mas a gente entende que não é só daquilo ali, né? Foi agregou no teu processo, né? Agregou, com certeza, agregou. E até outras corretoras falam assim, nossa, o teu Instagram tá ótimo, nossa, que bacana. Que legal. E só juntou, né? Aquilo que de fato... Né? Eu sou com o que, de fato, eu posso estar passando, né? Sim. E hoje você deixa uma dica para as corretoras, para as mulheres que estão querendo desbravar esse mundo, porque quem ficar para trás no digital vai ficar para trás, né? Quem atrasou essa veia agora que está, né, em alta, que você indica isso para elas? Você acha que é necessário ter um bom perfil? Né, aprender sobre isso também? O que você pensa? Importante focar, não só... em fazer bonitinho, né? Mas ser autêntica, né? É o que você ensina também, né? A gente tem que ter autenticidade, porque o mercado, ele é para todos. Então, assim, eu não trabalho muito com imóveis na planta, né? Porque eu foquei em imóveis prontos. Então, cada profissional deve estar vendo o seu Instagram como uma ferramenta de trabalho, né? E focando exatamente naquilo que elas querem, o né? seu nicho, né? Mais específico. Seu nicho, e transmitindo aquilo que elas querem passar pelo Instagram, né? Para os clientes. Então, é isso que eu faço. Você, né? Incrivelmente, né? Trabalha em todas as áreas, e vou te falar, inclusive na área imobiliária, então é muito legal. Mas deixa eu te falar, e você vê que teve um respaldo, assim, as pessoas falaram... você falou já, né? As pessoas falaram que... E você sentiu que teve mais alcance, mais pessoas te conheceram, teve uma maior visibilidade também? Inclusive, eu fui buscar o meu filho no colégio, e daí uma pessoa falou assim, um senhor, né? Oi, Kátia, tudo bem? E eu... Oi? Oi, tudo bem? Desculpa, a minha memória não está muito boa. Quem é você? Eu sou o fulano. É porque você está no Instagram, né? Agora todo mundo te conhece. Tá vendo? Que legal. Eu falei, nossa, que legal. Porque a gente faz o trabalho, mas assim, eu não faço com a intenção de, agora eu vou me aparecer, né? Eu mostro porque eu estou mostrando os imóveis, né? E assim, gente, cá entre nós, né? Não é fácil.
Porque eu nunca fui de comunicação, de essa coisa comunicação. mídia Meu ali. perfil não é águia, né? Tá. Meu perfil é outro. Então, é um trabalho, mas é muito gratificante quando as pessoas, elas te reconhecem, né? Mas esse começo foi difícil, não foi para você? Foi. Quebrar o que te Sim. trava? Porque eu vejo que as mulheres, né, a gente tem que estar nesse assunto para falar, porque você também viveu isso, eu também vivi. Nós vivemos muitas histórias na nossa jornada. E essas histórias, elas vão deixar marcas boas ou ruins. Sim, e dependendo da intensidade do que você viveu, isso vai te trazer o quê? Ou um desbravar muito, uma vontade de ser ousada, de fazer, que eu falo que é a minha personalidade, porque eu vivi histórias muito desafiadoras, então eu precisei o quê? Diante da minha crença, né? E da minha ferida emocional, quando a gente fala sobre ferida emocional, não tem muito a ver, mas no final vocês vão entender. Que foi a rejeição. Então, a minha urgência de me sentir aprovada era muito grande. Então, eu fui mesmo. Mas, como eu te falei hoje, chega uma hora que algumas crenças, você vai se esbarrando nela. Ou você supera, ou você acaba recuando. E eu vejo que as mulheres hoje, elas têm o potencial, elas sabem quem são, mas elas estão esquecidas, sabe? E aí, o método, ele entra como isso. E eu vi que ele entrou como isso na sua vida, por isso que eu queria, porque eu já via potencial em você, eu de fora vendo. E eu queria te trazer para esse lugar. E eu vi como você se dispôs. Porque a gente quer fazer algo novo, mas a gente não quer pagar o preço. Tu não era melhor em gravação, tu não sabia gravar, tu não sabia editar, tu não queria fazer isso. Só que a gente não é criança, né? A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente precisa. E você olhando o teu Instagram hoje, é outra Kátia. Outra Kátia. Solta, desenvolta e com clareza do que tá falando, você nunca deixou de ser você. A tua verdade estava impressa, tá impressa em você. Só que aí agora você começou a transbordar. Então, entende como a mídia social, o digital, como ele pode alcançar mais pessoas e como a tua história pode conectar as outras. Você precisa, a sua voz só você pode falar. Né? O que você viveu, a sua experiência, eu posso até contar o que... a Kátia foi da Marinha a corretora de imóveis. Mas esse processo, né, de pagar esse preço, só você sabe. E aí, o digital, ele vai te abrir portas para aquelas pessoas que vão te ver a corretora, mas quem que é essa corretora por trás desse cargo? Quem é ela? Ela é tal, então eu me identifico. Então, eu acho que assim, que tu tá num caminho lindo. Eu já vi esse caminho lá atrás, eu sei que esse caminho é muito maior que eu não sou Deus, né? Mas eu sinto algumas coisas, eu tenho esse dom, eu falo, o Senhor me abençoou com isso. Eu já te vejo já com todos, não vou abrir, não vou contar, tá? Vou deixar só entre nós aqui. Quem quiser que conhece o Instagram dela, conhece a história dela e vai saber quem é a Kátia. Mas no geral, eu já sei tudo que tu vai fazer para as pessoas. E sabendo que somos escolhidos desde o ventre de nossa mãe, que fomos escolhidos para ser profeta das nações, tu não pode se calar. Tu entende como isso era preciso, mas no começo tu não entendia, tu não queria, né? Não é que você não queria, você queria, mas não sabia como, né? Sim. Então, a importância das pessoas na nossa vida também, que vão cruzar e vão trazer. Mas eu tô falando isso também porque lá atrás tu disse que não gosta de fazer na pressão, né? Mas não foi preciso alguém te dar uma chacoalhada? Vamos, amiga, vamos lá, esse é o caminho. Eu não tenho recurso, eu não tenho assim. Eu também não tinha algumas coisas lá atrás, eu só tinha medo e medo, né? Mas também no fundo tinha uma vontade, então foi preciso alguém. Então acho que até na hora de você hoje se posicionar cada vez mais e esses montes de negócio que você tem pela frente, mentoria, a gente já vai chegar nisso. Eu acho que é esse caminho que tu tem que seguir, sabe, amiga? É realmente ser quem você é, trazer o teu conteúdo, mas trazer a tua história, para que as pessoas saibam da onde veio, porque tem gente travada que não tem coragem de fazer. E olha como eu quero que tu fale também sobre isso, mas olha como o teu trabalho hoje te possibilita ter liberdade geográfica, liberdade financeira, o tempo com os seus filhos, né? Que foi uma prioridade na sua vida, a escolha dessa profissão. Então, eu queria que você aproveitasse esse gancho de agora e falasse um pouco para as mulheres dessa tua trajetória, assim, como se foi fácil, se foi desafiador, se foi gratificante você romper com essas crenças e talvez trazer para elas alguma, assim, uma chacoalhada nelas aí também. Eu acho que nada é por acaso, nada é por acaso. Então, assim, se hoje eu estou aqui falando contigo, né, e eu posso estar falando, né, entrando na casa das pessoas, das mulheres, principalmente as mulheres que são mães, né, que como eu querem trabalhar, querem ter ganho, mas não querem também ser escrava, né, de um sistema, né, de trabalhar 8, 12 horas e não ver os filhos crescerem. Então, assim, o que importa para você? Você é uma mãe, né? Você cuida de uma casa, dos filhos, e a gente sabe o peso de tudo isso. Então, assim,
o que eu vejo, né? Às vezes as pessoas, as mulheres, né? Elas não conhecem o potencial que tem delas, né? Como você estava falando, né? De se enxergarem, né? Eu também não sabia que essa cor caía bem para mim. Mas, assim, o que eu quero dizer, né, com isso? Você que é mãe e que busca algo a mais, né? Às vezes você não está trabalhando, mas você pode trabalhar nessa área, que é uma área promissora, é uma área que trabalha com a felicidade dos outros, como a gente estava falando. Uma energia boa, né? Uma energia boa. É algo que você precisa estudar, mas nada que você não consiga aprender. Porque nós somos capazes. Se você teve um filho, se você consegue gerir uma casa, você consegue tudo mais. Então, assim, já abrindo, né, para as mulheres que gostariam de estar conhecendo mais a profissão, vendo se é o perfil delas, me procure, né? Depois eu posso deixar, né, Sim. Giovana, o contato, o Instagram, me procure e a gente toma um café, marca um horário para a gente poder estar conversando e vendo o passo a passo de como ela pode estar também entrando nessa carreira. Então, eu acho que é um produto que vem aí. É. Um novo produto que, ó, tá vendo, minha Já amiga? está Tá vendo? no forninho. O que era um dia plano, o que um dia não era nenhuma visão, né? Já está tomando forma. Exatamente. Mas olha como foi importante, porque eu vejo mulheres que passaram pelo processo que você passou, mas que desistiram. Porque, como eu falei, as dores, as crenças são muito grandes. Só que a gente precisa entender que algo tem que ser feito para a gente sair daquele lugar. Não tem como a gente querer ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Né? Então, eu vejo o quanto você foi resiliente, o quanto você foi... quanto você superou as suas dores, os seus medos, os seus traumas e permaneceu. Você foi consistente. Em alguns momentos, meninas, eu vou falar para vocês aqui, e a gente, se você me permitir, né? Em alguns momentos você teve as suas crises. Sim. Será que é por aqui? Era muita informação e a consciência não estava preparada ainda para tudo isso, sabe? Eu vejo isso acontecer. Mas aí que eu quero dizer para vocês. É um processo, né? É um processo. E a gente tem que aceitar esse processo. Não tem que querer acelerar ou querer achar que a gente não merece, porque as crenças, elas vão vir. Mas você, mulher, que permanecer nesse processo, saiu da zona de conforto, tá, tá horrível. É esse lugar que vai te fazer crescer e expandir. Então, se você já passou, ela conseguiu, ela desbravou, ela venceu, por que você não pode? Por que eu não posso? Né? A gente tem que olhar para dentro. Hoje eu tô vivendo um processo, Kátia, assim, ó, que eu fui aquela que desbravou, que fez, ousada, muita coragem, né? Mas chegou um ponto que algumas coisas também não saíram como eu gostaria. E aí eu esbarrei nas minhas crenças. E quando eu comecei a olhar para mim, eu falei, meu Deus, eu tenho muita coisa ainda para lapidar. E eu não posso desmerecer tudo que eu já fiz. Só que é difícil, porque o peso vem, né? Espiritualmente falando, também vem esse peso espiritual que pesa a nossa mente, né? Que é na mente. O trabalhar, eu falo, o trabalhar do inimigo é na nossa mente. E aí, se desceu pro coração, acabou. Né? Então, a gente precisa sondar, olhar para dentro e entender que tem muitas oportunidades, né? O mercado imobiliário, meu Deus, ele tá crescendo. Tem alguma métrica, assim, alguma porcentagem? Como é que tá? Ele tá crescendo? Como é que tá esse mercado? O crescimento fica em torno de 15% a 20% ao ano. É um mercado promissor, é um mercado né? muito promissor. E assim, ó, desde quando eu era pequenininha, né? Assim, eu ouvia, né? Tinha muitos vizinhos de origem alemã. E daí eles falavam assim, ó, quem compra terra não era. Olha aí, ó. Quem compra terra não erra mesmo. Então, assim, você pode comprar e pode vender pelo mesmo valor, mas perder tu não perde. Perder não perde. Então, sempre assim, vai valorizar. Mas o que acontece, o que a gente vê, vendi o ano passado um imóvel para um cliente, 860 mil, e já era no limite. Assim, não comprou assim super barato. Ele se apaixonou pelo imóvel e comprou. E hoje a gente estava vendo, né? Já está 950 mil. Sim. Então, assim, gente, em um ano. É um valor muito alto, né? Para você ganhar. Nenhuma rentabilidade, assim. Então, imagina que se ele tivesse colocado ainda para alugar o imóvel, né? Render. Sim. Então, assim, imóvel nunca... É um mercado que nunca vai dar errado, assim, então, né? E, então, olha que bacana também, né, Kátia? Você trazer as suas clientes para esse lugar de investimento. Já pensou nisso? Sim. Tipo assim, você vai vender o imóvel e tal, mas... sei lá, se aparecer alguns clientes que gostariam de fazer, eu acho que também é um caminho legal para tu. Alguns clientes falaram, Kátia, tu não trabalha com locação, né? Poxa, é um nicho aí, começa, né? Eu falei, calma, que cada... Vou me fortalecer nessa, vou gerar mais autoridade nessa. Exatamente. E que legal. E é um sonho, né? Tá. De ter uma imobiliária com toda a estrutura, né? Então, você olhando hoje assim... tu tem o sonho de ter uma imobiliária? Sim. Tu
trabalhou Hoje em eu algumas, tenho um né? CNPJ. Tá, como é que tá aí? Hoje eu tenho meu CNPJ, mas eu não tenho ainda uma equipe, né? Tá. Então, agora é o próximo passo, né? Aquele passo que eu vi lá atrás. E é interessante porque, assim, além não só de vir trabalhar comigo, mas muitas mulheres entram em contato comigo e falam assim, Kátia, teria um tempinho de tomar um café? Aquilo que eu estava falando para elas, né? Quem quiser. Eu queria ter um passo a passo, como você fez, sabe? De como é que eu fui trabalhar sozinha, né? Quais os motivos que me levaram a isso, né? Como é que eu faço com os leads, como é que eu faço com... Enfim, toda a parte, né? E eu passo tranquilo, porque, assim, conhecimento a gente nunca deve deixar só pra gente, né? Sim. Então, se eu conseguir ajudar 1, 2, 3, e já foram 2 que saíram da imobiliária, as imobiliárias que me perdoem. Não. Mas cada um tem um perfil, né? Então, Sim. tem o perfil de trabalhar sozinha. Tem aquele perfil que vai querer trabalhar em equipe ou numa empresa maior. Acho que isso é uma pauta legal para tu trazer também, colocar na sua mentoria. Até para a mulher, assim, ela até entrou porque, sem ganhar nada. Até porque, assim, ó, eu tenho um perfil de trabalhar com pronto. Eu gosto de trabalhar com pronto, né? Agora, tem gente que vai ter perfil de trabalhar só com imóveis na planta. E tá tudo bem, porque tem mercado para todo mundo. E daí eu falei para ela, poxa, que legal, fez logo, né? Eu falei, até a minha filha, né, também trabalha com designer, ela é designer e ela faz marcas, então ela também faz trabalho para essas corretoras, né, que focaram nisso. Então, assim, é muito legal, porque daí você leva essa força, né? Você divide essa coragem, né? Sim. Porque as pessoas, elas também têm que andar com águias, né? Tem que andar com águias, né? Então, assim, a gente precisa de um grupo forte para trocar ideias, para se fortalecer mesmo, né? Exatamente. Lembra lá atrás, quando eu falei para você que você deveria ter sua comunidade, que essa era a meta? Você ia começar, tipo assim, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Tá, já era corretora, mas não sabia o caminho. Olha, eu vejo essas suas possibilidades, porque eu passei por isso. Eu fiz aqui, e eu falei, agora chegou no ponto onde eu já desbravei, eu aprendi, eu paguei o preço, eu renunciei muita coisa, eu passei pela jornada, e agora eu posso ensinar para aquelas que também querem, porque a gente está sempre sendo vista, as pessoas estão nos observando, e pode ter certeza que vai estar sempre alguém, como é que ela conseguiu? Como é que ela chegou lá? Né? Então, eu já vi esse caminho lá atrás. E aí, vendo você cumprir isso tudo e que você permaneceu, para mim é muito gratificante. Porque eu tô vendo que o que eu apliquei lá atrás estava certo. Que o preço que eu paguei, ele valeu a pena. Porque hoje você tá vivendo aquilo que a gente viu, que tu não via. E então, assim, olha que insight legal. Você viveu, que não entendia, não acreditava. Não é que não acreditava, queria, né? Mas não tinha não conseguia enxergar, né? Foi, conseguiu, alcançou. Só que agora tu vê mulheres lá atrás também pedindo, me ajuda. E tu pode fazer o mesmo caminho para essas mulheres, entende? Tu vê como você vai ser luz na vida do outro. E é isso. É o que eu falo, a gente desperta o outro. Só que daí tem que despertar de verdade, né? Não adianta, despertei, fui. Agora e agora? Depois se sente perdida, né? Sim. Eu vejo até no método ali, e você vai também tem passar por buscando, né? Buscando, repaginando. Não tenham medo de repaginar. Não tenham medo de fazer de novo. Sabe? De afiar o machado, começar tudo de novo. Porque muitas pessoas pensam que afiar o machado, né? Que voltar não deu certo, eu perdi. Mas por quê? A gente está recalculando a rota. Sim. Né? Por que não? E eu vejo que talvez tu até passe. Agora tu está no outro processo. Mas tu tem muito ainda, amiga, mas muito para transbordar. Muito. E eu fiquei bem feliz em saber que vai vir uma mentoria aí. Tomara que seja aquele nome lindo, né? Que eu acho que, assim, é tudo. E olha que incrível. Tu ainda pode trazer tua filha para junto. Sim. O que eu faço com as minhas mentoradas, de trazer elas, de posicionar com todos os segmentos, porque eu abranjo tudo, você pode segmentar e focar no mercado imobiliário. Olha que legal. Quantas mulheres... Tem muitas, a gente fala assim, o mercado está saturado, todo mundo já virou corretor, todo mundo é consultora de imagem, todo mundo... Não é? Mas e as pessoas que estão vindo novas? Quantas pessoas nascem por dia? Quantas mulheres não têm uma coloração pessoal? Quantas mulheres não têm um curso de formação profissional? Por que não, né? Sim. Então, a gente tem que o quê? O que a gente tem que fazer, minha amiga? Aparecer, falar, se posicionar, trazer a sua verdade para que o mundo conheça, né? Legal. E eu tô vendo você fazer isso, eu tô muito feliz. Mas assim, agora, Kátia, nesse lugar, né? Quais são os novos anseios? Assim, o que a Kátia, além de ter, né, essa mentoria, você tem alguma aspiração, assim, alguma coisa nova que tu quer fazer, inovar? Ou agora tu vai ficar na mentoria, tu vai se fortalecer, tu quer desbravar alguma outra coisa? O que você tem em mente hoje para o futuro?
Então, eu pretendo, né, focar na mentoria, Tá. porque eu acho assim que a partir do momento que você começa a ajudar outras pessoas, você também se autoajuda. Super. Né? Então, tá dentro do que eu faço. Então, não é uma tarefa assim que eu tenho que deixar o meu trabalho de lado e focar só na mentoria. Então, eu posso deixar as duas juntas, né? Obviamente, né, vai ser poucas, né, no início, porque eu quero dar total atenção, né? Legal. E poder ajudar outras pessoas, eu acho que esse é o meu propósito mesmo. Então, fazer com que outras mulheres possam ganhar, né, dinheiro, né? E aqui, gente, eu não estou falando assim, uau, vai ficar milionária da noite para o dia. Não. É uma profissão, né? Em vez de você trabalhar 12 horas dentro de uma empresa e entregar o teu tempo para um profissional, né? Uma empresa, você vai trabalhar, mas dentro do teu lar. Você pode trabalhar no teu sofá, né? Você pode trabalhar ali do teu lado, o teu filho. Por exemplo, né? Hoje eu saí aqui e deixei meu filho com a minha filha. Mas ele estava com febre. Então, assim, ele quer o carinho da mãe. Ele não quer outra pessoa do lado dele. Então, assim, poder estar do lado dele é ouro para mim. Então, tem que entender o que é ouro para você. Se a sua família for, né, importante, que eu acredito que seja, você tem essa oportunidade. Às vezes, você só não conseguiu enxergar ainda. Mas, com a mentoria, claro que vai ser para todo mundo? Talvez não. Né? Aí a gente vai ver o perfil de cada um e eu vou estar direcionando da melhor forma. Mas eu acho, assim, poder ajudar outras mulheres é o foco, né? Que Deus colocou na minha vida mesmo. É um propósito, é uma missão. E é tão bom quando a gente sente que está dentro da missão. Né? E assim, quando eu já fiz isso, né? Paralelo, com amigas, né? E é tão gratificante, né? Poxa, obrigada por ter tirado o teu tempo, né, de ter passado tantas informações, porque às vezes as pessoas não passam por medo. Insegurança, vai pegar enfim. Lugar, ou vai, né? Mas gente, olha só, assim, eu vejo, né, eu não consigo abraçar todo mundo. Eu nem escalo, porque eu só sou uma pessoa. Eu não tenho como ficar escalando, porque eu sei que eu não vou conseguir trabalhar com muitos clientes. Ainda, né? Porque eu tenho qualidade, né? Eu tenho que ter qualidade nos atendimentos, né? Sim. Por isso e aquele equipe, foco, né? com a família. Sim. Então, eu sei que eu tenho muito mercado. E assim, uma pessoa que quer comprar, ela precisa de um corretor. E quantas pessoas que precisam comprar, gente? Às vezes as pessoas não esquecem, né? Se você pegar só o teu ciclo de amizade, vai ter pelo menos 2 pessoas. Vai ter pelo menos 2 pessoas querendo ou vender ou comprar. Quando eu entrei no mercado imobiliário novamente, né, o que eu fiz? Fui numa roda de amigas, né? Elas me convidaram, né, para tomar um chá, enfim. E daí eu não bebo, né? Eu tomo chá. E daí elas falaram. E daí eu falei assim, gente, então agora eu estou no mercado imobiliário. Se vocês souberem de alguém que queira comprar, vender, né, podem falar comigo. Aí uma levantou, amiga, eu quero comprar. Olha só. Então foi o meu primeiro imóvel. Olha com ali. amigas. E tu vê a importância então, assim, das mesas certas. Exatamente. A gente, às vezes, também... claro que é muito importante a gente estar alinhado ao nosso propósito. E isso não tem coisa melhor do que você viver dentro no centro da vontade do que o Senhor tem para você. Mas é importante as pessoas. Tem mercado? Tem. E tem bastante procura. Eu participo de um grupo de corretores aqui de Joinville, né? Que são mais de 400 corretores. E é assim, gente, preciso disso, preciso daquilo, preciso de casa no Bom Retiro, preciso... Sabe? É assim, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, apartamento, 3 quartos, 2 quartos, e assim, é muita procura. Então, eu não posso dizer, não tem mercado, ou o mercado não está aquecido. A gente vê crescendo, o mercado está aquecido. Mas eu te pergunto, tem essa troca, assim, com as parceiras de trabalho, Sim. por exemplo, assim, tá comigo, na minha imobiliária, mas eu vou abrir para outros corretores, existe também? Sim, não, com certeza. Porque, assim, por exemplo, no meu site, né? Comecei... tá né? com site agora? Tem site. Qual que é esse site? Já conta pra nós aí. catianascimentoimóveis.com.br. Tá, lindo, gostei. E essa questão, né? Eu tenho alguns imóveis dentro do meu site. Tá. Mas o cliente, eu não vou ficar só dentro daquilo, né? O cliente, o que o cliente precisa? Se coincidir com a casa que eu tenho ali, com o apartamento que eu tenho ali, ok. Se não, eu vou procurar com os parceiros. Eu vou lá no site, né, da W Prime, enfim, outra imobiliária e vejo
E, fulana, sei o contato da maioria dos corretores, já ligo para a corretora e, olha, essa tua casa ali, como é, como é que não é, posso visitar, tem um cliente X, né? E a gente vai fazendo essa parceria, assim como elas também fazem comigo. Mas aí no caso, a venda é tua, mas vocês dividem? A gente divide. Ah, tá, eu sempre legal, falo para o cliente, legal. assim, né? Tem corretores que não querem dividir e tá ok, né? Mas, assim, a gente acaba se aproximando de pessoas que têm a mesma índole que você. Que bom. Então, é bem tranquilo, assim. Eu faço parceria, né, com qualquer corretor, né? E as corretoras me conhecem. Ontem, ela disse assim, uma corretora, uma amiga minha, a Daisy, ela disse, Kátia, ela estava pedindo um imóvel, aí eu ofereci o meu. Uhum. Ela perguntou se tinha tomada na vaga, e eu falei, olha, não tem, né? Teria que passar por uma assembleia, enfim. E daí ela disse assim, para esse cliente, não dá, mas eu ofereci para mais 2 clientes. Então, assim, a gente vai estar nesse contato faz da parceria. hora. Porque, assim, o mercado, ninguém vive sozinho no mercado. Não tem como viver sozinho. Sim, é que quando a gente quer, não tem unidade, né? Quando a gente quer uma fatia muito grande, às vezes a gente fica sem nada. Exatamente. Né? E, assim, o foco qual é? É o cliente. Tá. O foco é o que o cliente precisa. Se ele quer aquilo, eu vou atrás daquilo. Que legal. Dificilmente um corretor não vai fazer parceria, porque todo mundo quer ganhar, Todo mundo quer ganhar. Então... E sabe o que eu acho muito legal de collab, de parceria? Porque o seu nome ele vai alcançar outro público, né? O teu público, o público da pessoa. Uhum. E eu acho muito legal essa questão de fazer vídeos também com parceiros. Sim. Porque daí teu nome vai estar rodando. Exatamente. Né? Hoje eu trabalho sozinha, porque eu sou a corretora. Mas assim, eu tenho a Mel, que cuida toda da parte de site, de Instagram. Eu tenho também um advogado. Olha então, que legal. Assim, é uma equipe. Tu tá construindo, minha amiga. Tu tá exatamente. Porque tu começou só tu lá atrás, ela em outro lugar. Exatamente. Aí tu desprendeu, rompeu, foi difícil. Doeu, tem né? parceiros, correspondentes bancários. Então, assim, que legal. Eu tenho uma equipe por trás, né? Por mais que é eu que vou lá no imóvel, eu que avalio. Você que representa, né? Exatamente. Mas legal. É uma equipe. Então, hoje você foca em imóveis prontos? Tá. Uhum. Imóveis prontos. Assim, eu não gosto de colocar valores, né? Tá. Vou nichar, né? Tá. Porque o que acontece? Como eu tenho muita experiência, assim, eu não vejo nenhum problema vender um imóvel de 200 e de 2 milhões, por exemplo. Para mim, é tranquilo. Tanto que, esses dias eu vendi um imóvel, né, de 200 mil e esse cliente tem, né, 2 imóveis em Pissarras e deixou comigo o imóvel na faixa de 4 milhões. Nossa! Então, assim, ok. Então, eu não posso estar... É um cliente meu, né? Inclusive, ele é até de Miami. E, assim, ela disse, Kátia, eu gostei tanto do teu trabalho, porque é assim, gente, a gente tem que começar pequenininho, né? A gente começa pequenininho para poder abranger coisas maiores, né? Mas aí a comunicação é diferente, não? Porque uma vez eu acho que eu ouvi falar... Então, eu não consigo ver diferença. Tá. Claro que o proprietário de linguagem, assim, como é que eu vou te explicar? Talvez o Instagram, tipo assim, ó. Eu acho que a maioria que entra em contato comigo é um mesmo padrão. Tá. Então, assim, eu não consigo tu não faz diferenciação. Eu não consigo diferenciar, sabe? Tu consegue, na verdade, tu consegue transitar desde o pequeno ao grande. Eu consigo. Porque tem pessoas que acreditam que não. Exatamente. Ou tem não, eu quero só falar para alto padrão. Então, o meu Instagram vai ser tudo aquela coisa refinada. Não. Beleza. Tem gente que tem essa vontade, né? tá tudo bem? Outros que, imóvel da casa... Sim. Da Caixa Econômica. Não sei como é que é o nome daqueles. Minha Casa e Minha Vida. Minha Casa e Minha Vida. A gente só vende Minha Casa e Minha Vida. Então, assim, não precisa ser uma coisa muito sofisticada. São nichos, né? São nichos. Mas, assim, eu posso vender... Até porque, assim, quando alguém coloca para... Normalmente é alguém que vem indicado. Tá. Então, assim, eu não vou dizer, eu não vendo. Porque eu vendo. E, assim, tem mercado para tudo, entende? Então, no meu site tem um apartamentinho lá de 350 até 2 milhões, 4 milhões, na realidade. Entendi. Então, assim, tem de todos, né? Mas isso é um diferencial seu, né? Porque talvez tem pessoas que nem têm essa habilidade, né? De realmente... Porque a gente sabe que tem público ali, tem uma diferenciação ali na maneira de se comportar, na fala, no como atender. Eles têm os requisitos ali, né? Às vezes tem. E tem pessoas assim, não, eu não quero entrar para esse lugar, né? Para mim não faz sentido. Mas você tá completa, então, minha amiga. Sim. Tô feliz em ouvir isso. Eu não vejo nenhum problema, assim, em estar trabalhando um imóvel de 200 com de 2 milhões. Eu não vejo, sabe? Eu não consigo, assim... não gosto de estar compartilhando... Como é que se diz?
colocando, Tá, segmentando. eu sou aqui, você é ali. Tá. Fala com outro corretor porque esse imóvel eu não trabalho. Tá, Não, que gente, bom. eu trabalho porque a documentação é igual. Sim. Todos têm matrícula. O trâmite é o todos mesmo. têm um endereço, Tá. sabe? Todos. O que vai acontecer? O imóvel vai ter que ter um financiamento X e o outro Y. Certo. É isso. E quanto tempo é essas demandas assim, de cartório, de documentação, de aprovação, fim do financiamento? Quanto tempo dura assim, esse processo? Se tiver tudo ok em relação às documentações, então, se você entregou toda a documentação que o banco solicita, né? 45, 60 dias no máximo. Tá. É a média. 45, 60 Demora dias. mais por conta do financiamento, Aí depende então. muito assim. Se for final do ano, demora mais. Por outubro, novembro, os bancos já dão uma cortada no orçamento. Então, tem isso. Entendi. Tem umas coisas assim. Então, tem uma época boa. É. Isso tudo tu passa na consultoria, Tudo, né, gente? tudo. Então, assim, não vamos ficar abrindo todo também, né? Todo o teu leque aí de possibilidades, porque se você tiver uma casa para vender, um interesse em comprar alguma casa, alugar, não. Venda, tá? Tem um caminho muito lindo, né, que a pessoa pode percorrer ao lado, né, da Kátia, que é uma corretora de virtudes, uma corretora de verdade, uma corretora que realmente quer entregar. Eu falo uma corretora humanizada, né? Porque ela vai olhar para o cliente, né? Não para o produto ou pela venda. Eu quero vender o mais caro porque a comissão é maior. Não, eu quero vender o que o meu cliente precisa. Exatamente. Eu vou olhar ele, né, como alguém que está ali buscando realizar um sonho, né? Então, eu tô aqui para ajudar. E você está aqui para ajudar. Quer deixar um recadinho, então, minha amiga? A gente vai chegamos quase no final, mas eu quero que tu deixe um recadinho para as mulheres que, então, que querem viver essa profissão, para as pessoas que estão, às vezes, precisam de uma corretora, de uma consultoria, né, imobiliária. A gente pode até criar não só mentoria, um workshop, pode ter várias coisas. É verdade. Então, deixa um recado para as pessoas poderem... Deixa o seu nome agora, amiga, vai lá. Então, se você precisa comprar, né, ou vender, entre em contato comigo. Eu faço avaliações também no mercado, né, que é importante, tudo começa com avaliação. Se você conhece alguma mãe que está em casa, que o filho fica meio período na escola, que queira também poder trabalhar e ter essa qualidade de tempo, né, com o filho, peça para ela entrar em contato comigo, vai bater um papo, a gente vai conversar e, se Deus quiser, né, se for da vontade dele, vai dar certo. E qual, então, que é a tua rede social, teu Instagram? Então, meu Instagram é katia.nascimento.imóveis e meu site é www.katianascimentoimóveis.com.br. Então, pesquisando, você já sabe onde encontrar. Vou deixar aqui no link da descrição também para o pessoal, telefone. A Kátia se vocês forem entrar no meu Instagram, vocês vão conhecer, ela tá ali junto, né? A nossa ideia é que a gente se fortaleça cada vez mais dentro de uma comunidade, porque eu vejo que muitas mulheres... Aquelas que querem crescer sozinhas, esquece, né? A unidade, ela precisa ser fortalecida. Sim. Até porque temos muitas guerras ainda para lutar, né? Não somente profissional, em outras batalhas, né? Sim. Mas um assunto para outra conversa, né, minha amiga? Então, dá aqui a sua mão. Eu quero te agradecer Obrigada. por esse tempo. Eu estava ansiosa por este momento, ouvir um pouquinho mais. Eu quero que o mundo conheça quem você é. Obrigada. Porque a tua luz é muito linda. Eu te amo de coração, de verdade. Acredito em você. Até porque você me deu a honra de poder fazer com que meu método desse certo, né? Você foi uma prova de que tinha coisa para melhorar, tinha coisa para continuar, permanecer. Você acreditou em mim lá atrás, então eu honro muito sua vida. Quero poder fazer ainda mais, né? O que tiver meu alcance, porque eu falei que um dia eu não ia soltar sua mão, amiga. Você lembra, né? Então é Obrigada. isso. Quero te agradecer Deus por te estar abençoe. aqui, tá? Deus te abençoe também, que seja uma carreira muito promissora, que você alcance as pessoas que o Senhor já tem, prontas para você flechar, eu falo, para você transformar a partir do seu testemunho, né? Tá bom? Obrigada. Então, muito obrigada, minha amiga. Obrigada a vocês que estão aqui acompanhando também. E fica aqui o meu convite para que vocês acompanhem essa mulher maravilhosa. E se você tem alguém que precisa comprar ou vender, já sabe, né? Kátia Nascimento Imóveis. Então, é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast, mais um dia. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui acompanhando com a gente. Deixa a mensagem, chama ela no Instagram, tire suas dúvidas, porque não paga, né, amiga? A tua consultoria, assim, essa inicial é gratuita? Não, tranquilo. Gratuita, tá bom? Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Até mais.